Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito importante. O que devemos fazer depois que nós pecarmos? Então, se você pecou, qual é o passo que você deve dar em seguida? Bom, alguns, de maneira errada, tentam reformar a situação de alguma forma antes de se aproximarem de Deus. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Bom, na época que Israel esteve no deserto, lá depois de sair do Egito, e ainda na época de Moisés, Deus ordenou que se construíssem cidades-refúgio. 6 cidades. Por que 6? Porque dessa forma, no desenho geométrico do acampamento deles, ficaria mais fácil da pessoa, do pecador, que precisasse recorrer a uma cidade-refúgio, de chegar até ela mais rápido, ter uma mais próximo possível. Dessa forma, em qualquer lugar que você estivesse, você estaria próximo a uma cidade-refúgio. E aí você seria recebido, e também diz a Bíblia que ali, por exemplo, se alguém tivesse matado uma outra pessoa, o vingador de sangue, seria alguém da família que ia querer se vingar, não poderia tocar na pessoa enquanto a pessoa estava dentro da cidade de refúgio. Depois nós voltamos nesse assunto. Guarda um pouco aí. Então, o que diz a Bíblia? Se você, depois que você pecou, você está arrependido, então você tem que confessar os seus pecados e Deus prometeu que vai te perdoar e vai te purificar do seu pecado. Deus, quando nos perdoa, Ele também nos transforma. Não existe apenas... Muitos pregam isso, mas isso não é bíblico, isso está errado. Eles pregam que Deus nos considera justos depois de que Ele nos perdoa, mas nós não somos justos, não. A palavra diz que nós somos justificados por Ele, nós não somos apenas considerados justos, mas nós nos tornamos justos pela justiça de Cristo, mas nós nos tornamos justos. Não é por nosso mérito, nada disso, mas nós nos tornamos justos, ok? Quando Jesus esteve na cruz, Ele assumiu o nosso pecado, não foi um faz de conta, foi real. E Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz assim, olha, Jesus se tornou pecado lá na cruz para que nós pudéssemos nos tornar justiça. Foi uma troca que Ele fez a fim de que nós pudéssemos ser salvos. Então, Ele se transformou em pecado. Veja, Jesus não apenas recebeu os nossos pecados, o apóstolo Paulo diz que Ele se transformou no próprio pecado ali, em carne e osso. E agora, Ele tem a autoridade, o poder e o direito de conceder a justiça dele para nós e nós nos tornarmos justiça, ou justos, se você preferir. Não é ser considerado, é ser transformado. Tá? O pecado não convive com a graça. Os dois não são amigos. Os dois não vêm de Deus. Ok? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Lembra dessa lei da física? Bom, continuando. Então, Deus te perdoa quando você está arrependido. Tá, mas e se você pecou e não está arrependido? Porque acontece isso com a gente. Muitas vezes nós fazemos algo e demora um tempo para chegarmos ao arrependimento, às vezes nem chegamos e acabaríamos por nos perder, mas isso é horrível, vamos deixar a situação para lá por enquanto. E você, então, tem a consciência de que fez algo errado, que ofendeu a Deus, que prejudicou o próximo, mas mesmo assim você não está arrependido. Não está triste por isso. Então, a solução para isso se encontra em Atos capítulo 5, verso 31. Diz assim que Jesus nos concede, Ele nos dá o arrependimento. Já pensou? Como? Você pede,
você seja sincero com Deus e diga: Senhor, eu pequei contra ti e eu não estou arrependido. Dá-me o arrependimento. E Deus promete, está lá, Ele promete que vai dar o arrependimento. Então, depois disso, você confessa e aí você é perdoado. Para deixar isso para trás e continuar a sua vida. Sabe, quando Deus fala muitas vezes através do nosso próprio corpo. As verdades bíblicas, para não dizer 100%, porque eu não tenho autoridade para te falar isso, mas muitas das verdades bíblicas, elas são respondidas ou são ecoadas pelo nosso corpo. Ó, quando você faz um cortezinho ali no dedo, um exemplo só, e aí o sangue sai e começa nessa hora, sabe o quê? O processo de cicatrização começa nessa hora, não é depois, nessa hora, ok? Então, isso não é novidade, né? Você já sabe disso, né? Então, nesse processo, a pele é considerado um órgão, né? É um órgão que mais cresce em nós, né? Então, a unha não cresce tão rápido quanto a pele, o cabelo não cresce tão rápido quanto a pele, então a cicatrização vem rápida ali. Quem fez esse processo? É Deus. Então, quando nós pecamos, nós pensamos assim: agora Deus vai fugir de mim, Ele deve estar de costas para mim, virado de costas para mim, Ele não quer ouvir a minha oração. Nós já temos o nosso mimimi do dia a dia, né? E aí nós acabamos por traduzir, ou por transferir isso para a vida espiritual também, né? Nós erramos, nós pecamos, e ainda, de quebra, muitas vezes colocamos a culpa em Deus, né? Porque, Deus também quer tudo certinho, ou a lei de Deus é injusta, ou então, não dá, eu sou pecador, sou humano. Nós começamos a nos desculpar, e na desculpa, nessa desculpa, não tem perdão, então. Não tem, porque para alcançar o perdão você tem que estar arrependido. Se você não está, você está até justificando, você está se auto-perdoando, né? É um auto-perdão isso, você não precisa do perdão de Cristo então, mas você já explicou tudo, se você já justificou o pecado. Mas então, voltando lá, semelhante ao processo de cicatrização, no momento que você peca contra Deus, é a hora que Ele fica mais preocupado com você. Como médico dos médicos, Ele fica então mais concentrado em você. Você está precisando mais dele do que outras pessoas que nesse momento não pecaram. Quando um médico está no hospital e tem ali alguém precisando de atenção especial, é ali que ele fica. É ali que ele se preocupa, com aquele paciente que está precisando de o quê? Um cuidado intensivo, né? Não é isso a UTI, né? Unidade de terapia intensiva, né? Então, ali o médico presta uma atenção intensiva. Quando nós pecamos, Deus não é diferente. Aí é que Ele vai e envia mais anjos para nos proteger, e vem o Espírito Santo de maneira mais especial para nos convencer e fala: vem, volta rápido, não vai embora, não vai para mais longe, não fica afastado de mim. Está entendendo? É nessa hora que Ele quer você próximo, que Ele quer cuidar de você. Né? O que acontece com os pais quando tem um bebezinho e a fralda está toda cheia de sujeira lá? Fala: vou me afastar porque o cheiro está ruim, agora eu não quero saber. Isso é problema dele. Por que foi sujar a fralda? Não. Os pais, pelo menos os pais dignos, né? Eles vão lá, limpa a criança totalmente, põe uma fralda limpinha, seca, nova. Não é assim? Você acha que Deus faz menos com a gente? É claro que não. Então, quando nós pecamos, não é hora de nos desesperarmos, nem é hora de ficar feliz. Que bom que eu pequei, mas Deus limpa a minha barra. Não pensa assim. Se você pensar assim, é porque você não respeita a Deus realmente, né? Mas quando você valoriza o perdão de Deus, quando você valoriza a questão do arrependimento, quando você valoriza a questão do
da confissão do pecado, que deve ser diária, né? Muita gente não faz isso, mas deve ser diária e deve ser feita somente a Deus e nem a nenhum outro homem, a nenhum padre, nada. Eu vou no confessionário. Não, não, não. Isso é feito em casa, entre você e Deus. É assim que a palavra ensina, ok? É dessa forma. Então você vai ao seu verdadeiro Pai, que a palavra padre quer dizer Pai. Você vai ao seu verdadeiro Pai e confessa aquilo que você errou, aquilo que você tropeçou. Começava falando da cidade de refúgio. Se o vingador de sangue te pegasse fora da cidade, ele tinha direito de te matar. Isso era a regra lá em Israel. Isso é simbólico. Se você for encontrado por Satanás fora do perdão de Deus, ele pode se vingar de você. Engraçado que ele te leva a cometer o erro e ele faz de tudo para poder te destruir. Se você quiser permanecer no pecado, ao invés de ficar dentro da cidade de refúgio, que é o símbolo do nosso Jesus, Jesus é a nossa cidade de refúgio. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos esconder nele, né? Está lá em Colossenses capítulo 3. Nossa vida deve estar escondida em Cristo. Dessa forma, nós não seremos tocados pelo inimigo. E um dia, em breve, seremos finalmente salvos para o reino de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Eu peço agora que você deixe seu like, que você compartilhe o vídeo, que você se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder os vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.